Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens sobre o choro. Nós vamos ver alguns personagens que choraram, e cada tipo de choro existe um motivo. Às vezes tem um choro de alegria, tem um choro de tristeza, tem um choro de gratidão, tem vários tipos de choro. E hoje, no primeiro dia, eu queria falar sobre alguns tipos de choro que esses dois personagens tiveram. Primeiro é Jacó. Quando Jacó vai procurar uma esposa para ele, lá na terra dos seus parentes, e Jacó se encontra com Raquel. Quando ele vê Raquel, ele se abraça com ela, dá um beijo, levanta a voz e chora. Um choro de alegria, um choro porque encontrou a sua cara metade, e ele percebeu que aquela seria a esposa dele. Ele foi procurar o pai dela e se prontificou a trabalhar 7 anos para poder casar com ela. Mas depois o pai dela, de Raquel, disse: olha, aqui primeiro casa a filha mais velha, depois você leva a mais nova. E Jacó trabalhou 7 anos, se casou com a filha mais velha, que era Lia, e depois trabalhou mais 7 anos por amor a Raquel. Trabalhou 14 anos pelo amor de Raquel. Mas a gente vê que quando ele vê Raquel, a primeira vez que ele vê Raquel, ele dá um abraço, ele beija, levanta a voz e chora. Chora de alegria, chora de com certeza de ter encontrado a sua cara metade. E a gente sabe que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú, né? Esaú vendeu, Jacó comprou, né? E aí Jacó se separa do seu irmão, passa muito tempo separado, foge. E um dia eles se reencontram. E no dia que Jacó se reencontra com seu irmão Esaú, até então nem os dois sabiam qual era realmente a recepção dos dois, qual seria a reação de um dos dois. Mas eles se encontraram, se abraçaram, beijaram e se perdoaram. Mas não foi possível continuar andando juntos. Eles se abraçaram e se beijaram, mas não foi possível continuar andando juntos. Agora eu quero falar de José. José, o filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, mas ele queria muito bem a José. José era filho de Raquel, a esposa que ele amava, né? E por José ser um filho querido, com certeza provocou ciúmes, inveja nos irmãos. José tinha 11 irmãos e seus irmãos, com ciúmes, venderam José como escravo. José tinha entre 17 a 18 anos quando foi vendido. José foi vendido como escravo. E José passou 13 anos para poder um dia se tornar governador do Egito. Já imaginou? Aos 17 anos foi vendido como escravo. E quando ele completou 30 anos, ele se tornou governador do Egito. E naquela região houve uma grande fome. E os irmãos de José tiveram que ir lá até no Egito, procurar o rei, o governador, que era José, e ele não sabia que era o seu irmão. José recebeu seus irmãos. E certo dia, José ofereceu um banquete para seus irmãos. Ofereceu um banquete. Os irmãos ainda não sabiam que José era seu irmão, mas José sabia que aqueles homens que foram atrás de comer eram irmão dele. Eram os irmãos dele. E José pediu para todo mundo sair ali da sala. Ficou somente os irmãos de José. E José fez a revelação: olha, eu sou o seu irmão, José, aquele que vocês venderam como escravo.
José fez essa revelação, depois começou a chorar muito alto, ao ponto que toda a casa do faraó escutou o choro de José. E José chorou sobre os seus irmãos, todos os seus irmãos, ele chorou e abraçou de um por um. E quando José terminou de abraçar, de chorar em cima de cada um, aí foi que os irmãos de José começaram a falar. Esse choro de perdão, esse choro de gratidão, esse choro de reencontro que José teve com seus irmãos foi algo extraordinário. Foi um choro de alegria, um choro que foi liberado perdão. Quando José disse: olha, eu sou seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo, mas eu perdoo todos vocês. Abraçou e chorou em cima de cada um. E depois José manda chamar seu pai, Jacó. E quando José se reencontra com seu pai, também chora bastante. Diz que tanto José como Jacó choraram muito. Você imagine como foi bonito este reencontro do pai e do filho. O pai que achava que o filho estava morto, porque foi isso que os irmãos disseram: pai, o nosso irmão José morreu, desde que tinham vendido. E imagino que Jacó chorou muito naquela época, quando José foi dado como morto. E agora ele reencontra o seu filho como governador do Egito. Que alegria, né? Eles choraram muito. Quando Jacó morreu, José mandou embalsamar o corpo do seu pai, que de costume, de cultura ali, demorou 40 dias embalsamando o corpo de Jacó. 40 dias. E o Egito passou 70 dias chorando a morte de Jacó. Em luto, sentimento. Que nós devemos pensar também, que nós devemos ter sentimentos pelas famílias enlutadas. Quantas pessoas não já morreram? Que nós possamos ter sentimento pela família enlutada. Que nós possamos pensar também na dor daquele que ficou, o vazio que vai ficar, a saudade e para muitos a falta que vai fazer do ente querido. Então Jacó foi embalsamado, passou 40 dias, mas o seu luto durou 70 dias. Mas José mostrou o que é ser fiel a Deus. A história de José é muito bonita. Um dia nós vamos falar sobre toda a história de José, dividindo por parte, porque tem muitas lições para a gente tirar para as nossas vidas através da história de José. Hoje nós só vimos algumas coisas sobre o choro do perdão, o choro do reencontro, o choro que trouxe alegria quando reencontrou seus irmãos e o seu pai. Que Deus nos abençoe. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem falando sobre choro. Choro de alegria, choro de bênção, choro de esperança, choro de gratidão. Existem muitos tipos de choro. Amanhã estaremos aqui mais uma vez e o povo de Deus diz amém e amém.